Olá, eu sou a professora Josefina Oliveira do curso Palavra Exata. Estamos aqui para a nossa quarta aula do nosso curso de nivelamento. Na primeira aula nós falamos de substantivo, adjetivos e advérbios. Fizemos a diferenciação entre essas classes morfológicas. Na nossa segunda aula nós falamos artigo, numeral e pronome. Conceitos importantes para quem vai fazer provas de concurso. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre verbo. Verbo apareceu sozinho, até mesmo aí pela sua própria importância e complexidade de uso. E nós hoje vamos falar sobre conjunção, preposição e interjeição. Preposição e interjeição são dois conteúdos importantes para estudos de conteúdos também importantes para a prova de concurso. No caso da conjunção, o estudo de orações. E no caso da preposição, o estudo de regência. Regência nominal, regência verbal e crase. Certo? Então, são conteúdos que nos auxiliam muito no entendimento, no reconhecimento desses conteúdos mais complexos de orações e de regência. Regência e crase. Crase, às vezes, é um pedrinha no sapato de muita gente, né? Tem dúvida se ocorre ou não a crase. Bom, nós vamos começar com conjunções. A conjunção, na realidade, é um elemento de ligação da língua. A conjunção associe sempre como elemento de ligação. E é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. Elemento de ligação entre termos, certo? Elemento de ligação entre orações. Ligação entre termos, ou então elemento de ligação entre orações. Tá? Associem isso aí, como sempre, a situação de você reconhecer. Na nossa aula de nivelamento, nós não vamos aprofundar a classificação das conjunções. Eu vou falar sobre essa classificação. Nós vamos associar algumas classificações aqui. Mas a minha preocupação maior é o reconhecimento. Porque essa classificação, ela depende do estudo de orações. E nós não vamos fazer esse estudo no nosso curso de nivelamento. A ideia mesmo é reconhecimento de estruturas linguísticas. Reconhecimento básico dessas estruturas, tá? Bom, se é um elemento de ligação, como é que eu posso reconhecer, Josefina, então, a conjunção? Olha, ela sempre vai aparecer ligando dois termos ou duas orações. Supondo que eu tenha aqui numa construção Paulo e Antônio. Paulo e Antônio viajaram. Nessa construção, eu tenho o I ligando os termos Paulo e Antônio. Eu tenho Paulo, Antônio são dois termos e eu faço a conexão pelo I. Nessa associação, certo? Ela vai estabelecer um valor semântico. No caso, a ideia de acréscimo, a ideia de adição. Mas não é isso que eu estou me preocupando. O que eu quero é que vocês percebam que esse I aparece para conectar esses dois termos. Se eu altero, inclusive, essa conexão, eu vou alterar o sentido. Por isso que a conjunção ela assume uma importância muito grande nos aspectos interpretativos. É um conteúdo importante de coesão, porque a conjunção é um elemento coesivo que garante uma percepção de sentido, ou seja, uma percepção de coerência. Por isso aparece tanto nas provas de concurso. Nós temos aqui a possibilidade de alterar Paulo ou Antônio. Na hora que eu digo Paulo ou Antônio, eu troquei o conectivo, eu troquei a conjunção. Eu agora ligo os termos Paulo, Antônio, pela conjunção ou. Essa conjunção, ela não dá mais a ideia de acréscimo, ela dá a ideia de alternância. Ou foi Paulo, ou foi Antônio. Então, eu tenho a relação de sentido sendo alterada. Altera, inclusive, a variação do verbo. Como eu dei aqui o valor aditivo, o verbo ficou no plural. Aqui eu dou a ideia da exclusão. Ou é Paulo, ou é Antônio. Então, você tem a referência da exclusão. Certo? Mas nessa exclusão, você tem a variação do verbo no singular. Viajou. Certo? Ou foi um ou foi o outro, não foram os dois. Olha como tem influência até em concordância.
Por isso é importante reconhecer. Bom, aqui está ligando termos, mas eu posso ter também a conjunção ligando orações, fazendo a conexão entre as orações. Se eu digo, por exemplo, estuda e trabalha, nessa construção, colocar aqui com Pedro, com Paulo e Antônio. Eu posso associar Paulo estuda e Antônio trabalha. E Antônio trabalha. Nessa associação, eu não estou mais conectando dois termos, como eu fiz no exemplo anterior. Eu estou conectando duas orações. Josefina, como é que eu sei que são orações? Porque eu tenho a presença de verbos. E nós vimos na aula passada que a estrutura que indica ação classifica-se como verbo. Estudar é uma ação, trabalhar é uma ação, então são verbos. Se eu tenho verbos, eu tenho orações. Aqui eu não tenho verbos, aqui eu tenho somente nomes, então são estruturas nominais, são estruturas oracionais. Conectando agora duas orações. Então, a primeira ideia, Paulo estuda. A segunda ideia, Antônio trabalha. Eu faço a ligação entre essas duas ideias por esse i. Então, esse i eu chamo de quê? De conjunção. Conjunção, nesse contexto aqui, aditiva, porque eu estou acrescendo informações. Tem o mesmo valor do i em Paulo e Antônio. Se eu associasse, por exemplo, Paulo estuda, mas não aprende, quais são as duas informações que eu tenho? Paulo estuda, certo? Depois eu digo, Paulo não aprende. Associando, ou melhor, conectando essas duas orações, eu tenho mas. Se esse elemento conecta essas duas informações, como é que eu vou chamar esse elemento? De conjunção. É isso que eu quero que vocês vejam. A ligação estabelecida entre as duas estruturas oracionais. Bom, qual é a relação de sentido que elas vão estabelecer? Não é o ponto mais importante, apesar de que eu vou comentar isso aqui com vocês, tá? Nós vamos ver o detalhamento disso aqui. Bom, mas às vezes eu posso representar a conjunção não por um termo, mas por uma expressão. Aí eu tenho o que a gente chama de locução conjuntiva. A locução conjuntiva é quando eu tenho duas ou mais palavras conectando, relacionando as informações, as orações. Aí nós chamamos de locução conjuntiva. Nós temos aqui duas ou mais palavras, exercendo a função de conjunção, ou seja, de conexão entre as informações. Josefina, não entendi. Se eu dissesse, por exemplo, Paulo foi aprovado, visto, colocar o já que. Paulo foi aprovado, já que estudou bastante. Nessa construção, eu tenho as duas informações. Quais são elas? Paulo foi aprovado, é a primeira. A segunda, Paulo estudou bastante. Conectando essas duas informações, quem eu tenho? O já que. Só que agora eu não estou representando por uma palavra. Eu estou representando por duas palavras. Ou seja, isso aqui eu denomino de locução conjuntiva. Ok? A diferença é só essa. A conjunção é uma palavrinha só, a locução conjuntiva são duas ou mais palavrinhas, exercendo a mesma função da conjunção. E qual é a função da conjunção? Ligar duas informações, ou dois termos, ou duas orações, certo? Bom, eu vou colocar a classificação aqui, mas volto a dizer, não é a parte mais importante do nosso estudo. Nós temos as congunções, colocar a classificação. As conjunções
coordenativas e as conjunções subordinativas, tá? Conjunções subordinativas, que na realidade nós vamos, de uma certa forma, associar pela relação de sentido que elas estabelecem. Mas reconhecer essa relação, você faz com o estudo de orações. Por isso que eu estou dizendo, requer um estudo um pouquinho mais aprofundado. No caso das coordenativas, nós vamos trabalhar coordenativas aditivas, tá? Aditivas, coordenativas adversativas, versativas, coordenativas alternativas, coordenativas conclusivas e explicativas. Atentem aqui. Para eu reconhecer, eu vou ter que reconhecer estruturas de coordenação, orações coordenadas, ou estrutura de subordinação, orações subordinadas. Bom, mas isso aqui não vai me interessar já. Isso aqui nós vamos ver na nossa turma do pré-concurso básico, que nós iniciaremos agora dia 12 de maio. Então, eu quero só o reconhecimento dos conectivos agora. Agora, essa classificação é só com complemento com o estudo de orações, tá bom? Vamos lá. As aditivas estabelecendo soma, as adversativas oposição, ideias contrárias, foi o que eu disse aqui, ele estuda, mas não aprende. Nós temos uma conjunção do mas aqui representando o valor de oposição, ela é uma adversativa. Alternativa, nós temos ideia de alternância. Josefina, o que tu chama de alternância? Uma coisa ou outra. Ou você estuda, ou você dorme. Ou você ou chove, ou faz sol. Então você tem as duas possibilidades, ou uma ou outra, tá certo? Associando aí. As conclusivas, ideia de conclusão. A conclusão é uma dedução lógica da informação anterior. Ele estudou, portanto, foi aprovado. Ele trabalha, portanto, recebe um salário. Você tem uma situação que é decorrência lógica da ideia anterior. E as explicativas, ideia de explicação. Bom, aqui são as coordenativas. E as subordinativas, Josefina, são 10 tipos de subordinativas. Mas não fiquem preocupados, porque a relação também é dada pela associação de sentido. Só impacta quando você olha a quantidade, mas é fácil. Coordenativas integrantes, essas aqui só são duas, é o que e o se. Todas as vezes que vocês olharem o que e o se, eles têm possibilidade de serem classificados como conjunções integrantes, tá? Tem possibilidade, não quer dizer que sempre sejam, porque o que e o se têm várias funções, e uma delas é de conjunção integrante. Reconhecimento pelo tipo de oração, oração substantiva, mas agora não nos interessa aqui. Voltando, teríamos aqui as subordinativas causais, subordinativas condicionais, subordinativas consecutivas, subordinativas comparativas, subordinativas, está faltando uma aqui, conformativa, certo? São sempre 6 iniciadas pelo C. Aí temos as temporais, finais, ficou um pouquinho imprensado aqui, eu vou botar para cá, certo? Para dar mais espaço. Temos aqui as finais e proporcionais. E como é que eu trabalho isso? Observando a relação de sentido que elas vão apresentar, tá? Mas volto a insistir, isso é mais à frente com o estudo de orações. Não faz parte do curso de nivelamento. Vamos lá.
Voltando aqui, causais, estabelece ideia de causa. Condicionais, ideia de condição. Concessivas, ideia de oposição. A relação de sentido da concessiva é a mesma da adversativa, oposição. Só que uma é estrutura de coordenação, outra é estrutura de subordinação. Consecutiva está associada à ideia de consequência. Consequência, certo? Temos a comparativa, relação de comparação, fácil reconhecer, uma das mais fáceis, inclusive, de reconhecimento. Temos conformativa, também muito fácil, ou vem com o como, com o conforme. Então, você relaciona rapidamente aí o reconhecimento. Conforma, na referência aqui de conformidade, conformidade, certo? Teríamos temporais, ideia de tempo, relação de tempo. Temos aqui finais, ideia de finalidade, e as proporcionais, ideia de proporção. Josefina, o que é que eu chamo de proporção? São ações que são simultâneas. A ideia da proporcionalidade é simultaneidade de ação. Proporção. São duas ações que acontecem ao mesmo tempo, certo? Que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, mas elas estão dentro de uma referência de simultaneidade, tá? Bom, aqui nós temos a classificação das conjunções coordenativas e subordinativas. Eu vou trabalhar diferente dos outros vídeos. Nos outros vídeos, eu primeiro dei a teoria toda e depois fiz as questões. Como eu preciso desse reconhecimento das conjunções, a gente vai fazer diferente. Eu vou pausar a explicação teórica e vamos fazer a primeira e a segunda questões, tá? Aí depois eu volto para a preposição e interjeição, que são bem rápidas, são bem simples. Temos um conteúdo complexo envolvendo preposição, mas na parte de regência. O reconhecimento da preposição é muito fácil, muito elementar. Mas no caso aí da conjunção, a gente precisa ter uma percepção aí mais precisa aí da conexão, da relação estabelecida. Por isso que eu quero logo fazer as questões. Então, nós vamos para a primeira questãozinha aí, trabalhando o reconhecimento da conjunção como elemento de ligação, de conexão. É isso que eu quero, perceber essa conexão que ela faz entre duas orações ou entre dois termos, tá? No caso, na primeira questão, eu peço também, além da identificação, eu peço a classificação. Nós vamos classificar, mas digo, não é o ponto mais importante para nós aqui. Ele diz assim, na primeira questão, localize e classifique as conjunções, tá? Então, ele está pedindo a localização, ou seja, a identificação da conjunção e a classificação. No primeiro exemplo, ele põe, ela venceu o concurso porque estava bem preparada. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, certo? Letra A, o que ele coloca? Eu tenho que colocar a estrutura aqui para a gente poder identificar. Ela venceu, confere. Ela venceu o concurso, porque estava bem preparada. Vamos lá? Olha, eu tenho que reconhecer as duas informações e perceber qual é o elemento que liga. Quem é a primeira informação? Ela venceu o concurso. Quem é a segunda informação? Ela estava bem preparada, tá? Nesse caso, a conexão está sendo feita pelo porquê. O porquê liga as duas informações. Então, se ele está ligando essas duas orações, como é que eu vou chamar esse porquê? De conjunção. É uma conjunção. Mas que tipo de conjunção, Josefina? Olha, o fato de estar preparada é a causa de ela vencer. Então, nós temos uma relação causal. Aqui eu tenho uma conjunção causal, certo?
Mas essas relações de sentido, certo? Elas vão ser trabalhadas com o estudo de orações. Então não se desespere não. Como é que a gente faz agora? A gente pesca na parte teórica. Vá para a parte teórica e procure o porquê. Você vai encontrar o porquê na explicativa e você vai encontrar o porquê na causal. A relação aqui é de causa, porque o fato da preparação é a causa, o motivo dela vencer o concurso, certo? É diferente do valor explicativo, porque a explicação é uma justificativa, não é um motivo, não é uma causa. Então, a relação do porquê aí é de causa, relação causal. Josefina, eu posso ter uma mesma conjunção com classificações diferentes? Sim, pode sim, porque às vezes depende de contextos, depende de associações. Mas eu preciso que reconheçam que o porquê é conjunção. Agora, se ele é explicativo, se ele é causal, isso é um outro momento, certo? É um outro estágio da nossa preparação, tá? O que eu quero agora é que saiba que o porquê é conjunção. Ele não vai apresentar outra classificação aí, tá? Ele não aparece com outra classificação. Ele é conjunção. E aí vale a pesquinha aí da parte teórica, né? Ajuda bastante. Vamos lá, letra B. Não faça essas acusações a não ser que possa prová-las. Vamos lá? Letra B de bola. Não faça essas acusações a não ser que possa prová-las. Vamos ver quem é a primeira informação. Não faça essas acusações. Quem é a segunda informação? Não possa, possa prová-las. Desculpem, possa prová-las. Quem conecta essas duas informações? A expressãozinha a não ser que. Olha, agora não foi uma palavra, né? Foi uma expressão envolvendo aqui 4 palavrinhas, certo? Mas está exercendo a função da conjunção. Eu poderia substituir isso aqui pelo se, ou pelo caso. Não faça essas acusações caso não possa prová-las. Tá? Nesse caso aqui, nós teríamos associado uma locução conjuntiva, que nós já vimos, né? O que é a locução conjuntiva? É quando é uma expressão. O que eu chamo de expressão? Não é uma palavra, são 2 ou mais, certo? Uma locução conjuntiva condicional. Por que é condicional? Porque me dá a condição. Eu só vou poder fazer essas acusações se eu puder comprovar, se eu puder provar. Não posso provar, então eu não posso fazer. Eu não faço as acusações. Essa situação aqui do a não ser que nos dá uma relação de condicionalidade. Vamos lá. Aí teríamos agora a letra C de caso, tá? O que a letra C nos coloca? Ainda que tenha perdido essa oportunidade, não deve desanimar. Vamos lá? Ainda que tenha perdido essa oportunidade, vírgula, não deve, é isso? Não deve desanimar. Confere. Desanimar. Bom, quais são as informações? Ainda que tenha perdido essa oportunidade. A segunda informação, não deve desanimar. Então, nós temos as 2 estruturas aqui. Aqui tem um detalhe. Percebam, ligando essas 2 estruturas, eu não olho o conectivo, a conexão da conjunção entre elas, certo? Aqui foram separadas só pela pontuação, pela vírgula. É porque nessa estrutura a oração está inversa. E eles brincam muito com inversões. Porque, principalmente nas estruturas de subordinação, essas inversões costumam aparecer com muita frequência em textos. Então, como eles pegam o fragmento do texto, eles vão trabalhar com estruturas inversas. Na ordem direta, ficaria assim, ó.
não deve desanimar, ainda que tenha perdido essa oportunidade. Então, só colocando na ordem direta, você vai perceber que o ainda que, ele está conectando essas duas informações. Olha, de novo, não é uma palavra, são duas. Então, como é que eu chamo? Eu denomino esse ainda que de locução prepositiva. Mas locução prepositiva concessiva. Por que concessiva? Concessiva. Se você for lá na pesquinha da parte teórica, você vai encontrar essa conjunção, essa locução, ainda que, certo? Indicando ideias contrastantes. Se ele perdeu a oportunidade, o normal é que ele desanime. Mas ele diz, não deve desanimar, embora tenha perdido, ainda que tenha perdido. Tá? Então, eu tenho ideias aqui contrastantes, ok? Fazendo associação da concessão. Eu vou tirar essa parte aqui, que eu vou precisar do espaço, tá? Eu vou colocar aqui, para a gente poder associar as finais, associando finalidade, relacionando a ideia de finalidade, e as proporcionais, indicando a ideia de proporção. Ideia de proporção, tá? Bom, vamos ver aqui. Letra D de dado, o que ele pede? Ele fez como todo mundo faz. Tá? Letra D. Ele fez como todo mundo faz. Quem são as informações? Ele fez. A segunda informação, todo mundo faz. Conectando essas duas informações, quem eu tenho? O como. Pronto. Esse como aqui já é conjunção. Simples assim. Aqui eu tenho uma conjunção. Agora, qual é a ideia que ela estabelece? Eu estou comparando a forma como ele fez com a forma como todo mundo faz. Eu tenho aqui uma relação de comparação. Então, ela vai ser uma conjunção comparativa. Uma conjunção comparativa. Ok? Na sequência, temos a letra E. O frio está tão intenso que de madrugada nevou. Letra E. Vamos lá? O frio está tão intenso que de madrugada, ou coisa boa dormir com friozinho, né? Que de madrugada nevou. O que nós temos aqui? Quais são as informações? O frio está tão intenso. Segunda informação, de madrugada nevou. Eu tenho as duas informações aqui. Quem conecta essas duas informações? O meu amiguinho que. Olha, nesse caso, o que apareceu conectando as duas informações? Ele é conjunção. Nós não temos diversas funções do que? Aqui, ele é conjunção. Bom, porque está conectando. É uma conjunção. Que tipo de conjunção? Eu aqui estou associando a ideia de consequência. Relacionando tão intenso que a consequência disso é nevar. Todas as vezes que aparecerem tão que, tanto que, eu tenho o valor da consequência. Aí seria uma conjunção consecutiva. Na pesquinha aí na nossa parte teórica, vocês vão encontrar as consecutivas tão que, tanto que. Certo? Sempre que aparecerem dessa maneira, essas estruturas, pode colocar aí sem susto consecutiva. Mas o ponto aqui é que o que é a conjunção, tá? Esse tão aí tem valor de advérbio. Letra F. Eu me senti bem mais à vontade que você. Vamos, nós, tá? Eu me senti mais à vontade que você. Aqui tem um detalhezinho. A primeira informação diz assim, eu me senti mais à vontade.
A segunda informação ficou só você. Por quê? Porque ele subentendeu o restante da oração. É como se ele dissesse: eu me senti mais à vontade que você se sentiu. Dando a ideia de que você não sentiu tão à vontade. Eu me senti mais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma relação estabelecida pelo que ele é a conjunção, porque está ligando as duas estruturas. Então, eu já sei que ele tem classificação como conjunção. Mas que tipo de conjunção, Josefina? Comparativa. Eu estou comparando a forma como eu me senti com a forma como você se sentiu. Então, é uma conjunção comparativa. Fácil demais reconhecer. Relação comparativa. Tá? Na sequência, temos aí a letra G. Mal amanheceu, é isso? Mal amanhece, não é nem amanheceu, é amanhece. Mal amanhece, os turistas invadem a praia. Tá? Vamos fazer aí, observando as ideias. E quem está conectando essas ideias? Teríamos letra G. Tá? G. Ele diz: mal amanhece, vírgula. Os turistas invadem a praia. Tá? Invadem a praia. Bom, vamos ver quais são as informações. Mal amanhece. Eu tenho aqui amanhece. Certo? A segunda informação. Os turistas invadem a praia. Olha de novo. Eu tenho no meio das duas informações a vírgula, a pontuação. Então significa dizer que ele não fez a ordem direta. Ele inverteu. A oração que tem um conectivo, ou seja, a oração que tem a conjunção, ele botou primeiro e botou a outra oração depois. Aí você bota na ordem direta, é só inverter. Você diz, ó, os turistas invadem a praia, mal amanhece. Qual é o termo que faz a conexão? O termo mal. Esse mal aqui, ele estabelece, ele é conjunção. Por que ele é uma conjunção? Porque ele conecta a informação. Os turistas invadem a praia, com a informação, amanhece. Bom, estabelecendo uma relação de tempo. Quando eu digo mal amanhece, equivale a dizer assim que amanhece. Quando amanhece. E essa relação dada pelo quando aí é de tempo. Então, aqui é uma conjunção temporal. Se você for procurar lá na parte teórica, ela não está. Eu não coloquei como exemplo. Mas ela serve mal como tempo. A relação de tempo que eu coloquei aqui foi dado pelo quando, né? Temporal. Quando, logo que. Logo que, assim que. Você tem a referência temporal. Enquanto, também é referência temporal. Tá? Letra H. O que pede aí na letra H? Ele coloca na estrutura: todos ficaram até o fim da reunião, embora tivessem compromissos. Olha só. Todos ficaram até o fim da reunião, vírgula, embora todos, ele bota? Não, ele não repete o todos. Ele bota embora tivessem, ele subentende o sujeito. Embora tivessem compromissos. Vamos associar? Quais são as duas ideias apresentadas aqui? Todos ficaram até o fim da reunião, é a primeira ideia. A segunda ideia, todos tinham compromisso. Então, nós temos as duas estruturas, duas informações. Quem conecta essas duas informações? O embora. Pronto. Se ele que está conectando, eu já sei que ele é o quê? Uma conjunção. Certo? Que tipo de conjunção? Lá na pesquinha, na parte teórica, é a primeira que aparece. Ela é uma conjunção concessiva. Olha, se todos tinham compromisso, o normal é que não ficassem até o final.
Mas mesmo tendo compromisso, certo? Embora tivesse um compromisso, ainda que tivesse compromisso, ficaram. Então você tem duas associações contrastantes. Por isso é o valor concessivo, tá? E a última aí dessa primeira sequência, da primeira questão, aliás, nós temos a letra I, em que ele coloca a proporção que as horas passavam, a proporção que as horas passavam, que mais? O calor aumentava. Reconheçam as informações. As horas passavam é a primeira informação. Qual é a segunda informação? O calor aumentava. O calor aumentava, né, Josefina? Botou aqui um plural por causa de passavam. O calor aumentava, tá? Eu me confundi com o plural de as horas, certo? O calor aumentava. Aí é singular. Olha, na conexão das duas, eu separei pela vírgula. Eu usei a pontuação. Então, significa dizer que, novamente, eu tenho ordem inversa, né? Na ordem direta ficaria o calor aumentava, a proporção que as horas passavam. Então, a expressão a proporção que é a minha expressão conjuntiva, certo? Não é representado por uma palavra, é representado por uma expressão. Então, eu vou chamar de locução conjuntiva. Locução conjuntiva. De quê? De proporção. Proporcional. Locução conjuntiva proporcional. A ideia dada é que, no mesmo tempo que as horas passavam, o calor aumentava. Quanto mais as horas passavam, mais o calor aumentava. A ideia de proporcionalidade é dessas ações simultâneas. Mas a referência aqui é para reconhecer que a locução conjuntiva é a proporção que. Tá? É isso que eu estou pedindo para vocês terem como preocupação. Fechamos então a primeira, vamos para a segunda. A segunda é simples, é estrutural mesmo. Ele coloca assim: ligue as orações de modo que entre elas se criem as relações especificadas. Faça as adaptações necessárias. Quais são as duas orações que ele fornece? Sair de casa cedo. Tá? A segunda oração, estava chovendo muito. Tá? Ele quer que eu conecte, dando uma relação de tempo, uma relação de causa e uma relação de concessão. Bom, para eu dar essas ideias, eu vou buscar quem? A conjunção. A conjunção, ela vai ligar essas duas orações, estabelecendo essas relações, certo? Aí eu vou pegar uma conjunção de tempo, eu vou pegar uma conjunção de causa e uma conjunção de concessão. Nós terminamos de falar de uma de concessiva aqui, ó, que é o embora. Posso até usar esse embora, tá? Vamos lá? Vou apagar para colocar aqui a substituição na segunda questão. Precisando aqui do espaço, tá? Já deu para anotar, já deu para responder. Estou apagando. Bom, na segunda, ele pede a conexão. Quais são as duas orações? Saí de casa, estava chovendo muito. Então, aqui, segunda questão. Primeira possibilidade. Poderia até dizer, estava chovendo muito quando saí de casa. É a melhor relação estabelecida, tá? Quando saí de casa. Estava chovendo muito quando saí de casa. Mas também poderia relacionar sair de casa quando estava chovendo muito. Pode ser também. Está correto desse jeito. Tá? Agora ele quer uma relação de causa. Esse quando é que estabelece a relação de tempo. Primeira informação, estava chovendo muito. Segunda informação, saí de casa. Tá? Conectando, dando a ideia de tempo, o quando. Na segunda estrutura, ele pede uma relação de causa. Saí de casa porque o
O porquê pode ser causa. Poderia dizer já que, uma vez que, certo? São os conectivos que eu posso equivaler, né, com o mesmo sentido. Saí de casa porque estava chovendo muito. Aqui eu só posso colocar nessa ordem, porque não teria lógica eu inverter e dizer estava chovendo muito porque eu saí de casa. Eu não posso dizer que o fato de eu sair de casa é a causa da chuva. Então não teria lógica fazer a estrutura inversa, não. Que é a primeira informação? Saí de casa. Que é a segunda informação? Estava chovendo muito. Conectando essas duas informações, eu tenho o porquê. Esse porquê estabelecendo a relação causal. Eu tenho o motivo de eu sair de casa, tá? E ele pede com valor concessivo, né? Poderia associar sair de casa, e aí você pesca lá na relação das concessivas, sair de casa, embora, é uma relação concessiva, embora estivesse, aí eu altero o tempo verbal, né? Estivesse chovendo muito. O que eu tenho? Primeira informação, sair de casa. Segunda informação, embora estivesse chovendo muito. Conectando essas duas informações, eu tenho embora, dando valor concessivo. Se estava chovendo muito, o que é o normal? Eu não saí, esperar a chuva passar. Se eu sair, mesmo chovendo, eu tenho relações de oposição, relações concessivas, tá? A relação concessiva, ela funciona como uma espécie de exceção. O normal é não sair, mas eu saí. Então, estabelece a concessão. É como se fosse algo fora do que é o normal. Fechamos, então, as duas questões aí relacionadas com conjunção. Nós vamos voltar para a nossa teoria. Vou falar de preposição e de interjeição para nós fecharmos a nossa aula de hoje. E resolvendo a terceira questão, né? Falta ainda resolver a terceira questão. Porque as duas outras são de vocês. O gabarito está aí no material, no PDF, para vocês resolverem. Tá? Fazer aí a diferença na hora que estiverem assistindo a aula para concurso, né? Tendo condições de reconhecer e aprofundar o estudo das conjunções, junto com o estudo das orações, o estudo da preposição, junto com o estudo de regência e crase. Então, por isso que eu quero que fiquem atentos nesse reconhecimento. Bom, a próxima classe agora que nós vamos falar, preposição. Turminha, a preposição, ela também é elemento de ligação. Mas por que eu não confundo, Josefina, com a conjunção, que também é elemento de ligação? Porque a conjunção, ela liga dois termos ou duas orações. E a preposição, ela vai ligar termos que estabelecem entre si relações de dependência. Por isso que está associado ao estudo de regência. É a relação estabelecida entre verbos e nomes, certo? Ou entre nomes e nomes. E que um depende do outro, está relacionado em termos sintáticos. É a relação de subordinação que a gente chama. Então, é elemento de ligação entre termos dependentes. Josefina, isso não ficou muito claro para mim. Isso aqui só fica mais evidente para você quando você tem um conhecimento da parte de funções sintáticas. Porque você vai perceber que o objeto, por exemplo, objeto indireto, ele está dependente do verbo. Então, ele vem preposicionado, uma relação de dependência. Nós temos, por exemplo, o complemento nominal, é um termo que vem com preposição, porque ele é um termo dependente do nome. Então, aí entra a relação de análise sintática. Mas, de qualquer maneira, o reconhecimento da preposição independe disso. Independe de eu saber que está ligando dois termos subordinados, dois termos dependentes, que a ideia da subordinação é essa, a ideia de dependência. Se eu digo, por exemplo, colocar sair de casa, olha aí, ó. Esse termo de,
é uma preposição. Por que ela é uma preposição? Porque ele está ligando o termo de casa, certo? O termo casa, que indica uma ideia de lugar, tem um valor de locução adverbial ao verbo a que se refere. Então, existe uma relação de dependência. Eu estou dando aqui de casa uma circunstância de lugar relacionada com o verbo. Eu saí de onde? De casa. Então, esse dia aqui é preposição. Ah, Josefina, eu vou ter que fazer toda essa análise. Não. Você vai ter que memorizar as preposições. Porque para você não confundir preposição com conjunção, que ambas são elementos de ligação, você precisa saber quem são os termos que servem de preposição. Com exceção ao a, porque o a ele pode ser preposição, mas ele também pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, pronome demonstrativo e pode ser artigo. Então, eu tenho 4 possibilidades de classificação para o a. Na nossa aula, na nossa segunda aula, eu fiz essa diferença. Nós fizemos até questões, foi até uma aula mais demorada, porque nós fizemos questões fazendo essa diferença. Do a, preposição, para o a, pronome demonstrativo, até dei a sugestão de substituir pronome demonstrativo, você substitui por aquele, aquela, aqueles, aquelas, ou então substitui por isto e isso. O a, confissão de pronome pessoal, substitui por a ele, a ela, a eles e a elas. E o a, preposição, é quando você não pode fazer essas substituições. E aí você depende da relação. Perceber que o verbo ou que o nome estão exigindo a preposição. Tá? E aí que entra o estudo de regência, né? Que é realmente um estudo complexo da língua. É em termos teóricos bem sintético, mas em termos de abrangência, amplo demais. É um dos conteúdos mais desafiantes que nós temos em provas de concurso. É o estudo de regência, porque está associado a saber se o termo pede ou não preposição e qual é a preposição. A mesma coisa acontece com a crase. Quando eu tenho dificuldade com a crase, é porque eu tenho dificuldade de perceber a presença da preposição a ali, associada com o artigo, ou então associada com o pronome demonstrativo, associado com o pronome relativo. Então, são pontos aí importantes no estudo de regência e crase. Tá? Mas, Josefina, eu vou ter que memorizar. Exatamente. E se eu não memorizar? Aí o seu concorrente memoriza. Certo? E aí, pode ser que ele reconheça melhor que você. Bom, eu não tenho o talento do professor Netinho. Tá? Porque se fosse o professor Netinho, ele ia colocar aqui para vocês essa sequência musicada, né? Bem interessante, que ajuda muito na memorização. Mas eu não tenho esse dom artístico aí, não. Saiu o artista lá em casa, é ele, tá? Aí nós teríamos aí a sequência, preposição a, preposição ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Isso é uma sequência de uma musiquinha que a tia do primário canta. É porque eu não tenho o dom de cantar, por isso que eu não vou cantar aqui. Mas assim, esses termos, com exceção do a, todos, quando aparecerem, o ante, o após, o até, o contra, o de, o com, o por, o sem, sempre serão preposições. Tá? Aqui eu não trabalho como a gente faz naquele trabalho de substantivo, adjetivo e advérbio. Para eu saber se o termo é adjetivo ou advérbio, eu tenho que saber a quem ele se refere. Não, aqui não. Aqui eu sei que se apareceu o com, ele é preposição. Se apareceu o sem, ele é preposição. Certo? Apareceu, por exemplo, o até, ele é preposição. Então, você já tem aí a garantia da classificação. Existem também as preposições chamadas de acidentais. Essas classificações, elas são minimamente relevantes, tá? Essa classificação, essas preposições acidentais, são palavras que, dependendo do contexto, elas podem ser conjunções ou preposições. Como eu faço a diferença? Se elas estiverem ligando orações, elas são conjunções. Se elas estiverem ligando termos, elas são preposições. Certo? Mas volto a dizer, isso é um estudo um pouco mais aprofundado. Por enquanto, eu só quero que saibam que conforme, né, consoante, durante, exceto, podem exercer a função de conjunção. Perdão, de preposição. De conjunção também, mas aqui é preposição, tá certo? E nós temos também na preposição o que nós denominamos de locução, locução
prepositiva. Importante reconhecer essas estruturas de locução, elas vão nos auxiliar em análise sintática para associação de funções. Nós vimos locução adjetiva, locução adverbial, locução conjuntiva, agora locução prepositiva. Tá? Ainda vamos falar da locução interjeitiva. No caso da locução prepositiva, nós temos uma preposição mais o nome, mais outra preposição. O detalhe da locução prepositiva é que ela sempre termina em uma preposição, certo? Pode até nem iniciar, mas termina em uma preposição. Então é facílima para reconhecimento. Se eu colocasse, associasse aqui, estavam à beira de um ataque de nervos, certo? Um ataque nervoso. Olha o que eu tenho. Vem destacado à beira de. Se aparece à beira de, terminou na preposição de. Pronto. Eu já sei que isso aqui é uma locução, porque é uma expressão. Eu tenho, na realidade, 3 palavrinhas aí, certo? E que assume o valor da preposição. É isso que é a locução prepositiva. Ela aparece para conectar com o valor de preposição. Estava à beira de um ataque de nervos. Aqui nós teríamos locução prepositiva, tá? Locução prepositiva. Simples assim, ok? Josefina, deixa eu ver se eu entendi. Tu estás dizendo que, para eu reconhecer a conjunção, eu preciso saber que ela está ligando 2 informações, ou 2 termos, ou 2 orações. Formações conectadas pela conjunção, correto? Correto, tá? Mas lembrando que ao fazer essa conexão, elas estabelecem um sentido, né? A preposição, ela também vai ligar, só que ela vai ligar termos dependentes. Como não dá para a gente ficar percebendo se existe a relação de dependência ou não, porque isso entra na análise sintática, o que eu disse? Memorize. Porque, com exceção do a, todas essas demais palavrinhas, quando elas aparecerem para você, saibam que elas são preposições. Então, Josefina, tu quer dizer que eu tenho que memorizar? Exato. Passa pelo processo de memorização. Tem que reconhecer aí, porque não dá para fazer com associações semânticas em si. Tá? Aí vamos, na sequência, para a interjeição. Um conteúdo pouco exigido em provas de concurso. Interjeição. Tem realmente uma importância muito reduzida, mas eu preciso que vocês tenham reconhecimento, porque vai que aparece, certo? Aí vai dizer, Josefina não falou isso no curso de nivelamento, certo? É básico, é bem básico. A interjeição é uma das estruturas mais elementares que nós temos na língua. É uma estrutura que exerce só uma função morfológica, ela não exerce valores sintáticos equivalentes, certo? A interjeição não apresenta função sintática. No caso, a interjeição, ela expressa um estado emocional. Estado emocional de alegria, emocional. Um estado emocional de alegria, de tristeza, de raiva, de dor, certo? Isso é representado por expressões chamadas expressões interjeitivas ou interjeições. Ela é até muito fácil de ser reconhecida porque ela sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação. Dentro de pontuação, que nós vamos ver na nossa turma do pré-concurso completo, na turma do pré-concurso básico, né? Nós vamos trabalhar a pontuação, e um dos detalhes que nós vamos ver de pontuação, da exclamação, é o uso de interjeições, certo? A gente trabalha aí com o reconhecimento da interjeição aí para pontuar. Se eu digo, por exemplo, ele já voltou. Quando eu digo, ele já voltou, esse aqui expressa uma admiração pelo fato de ele já ter voltado. Então, eu uso a expressão com a exclamação para representar um estado emocional de admiração. Então, aqui eu chamo de interjeição.
E nós usamos muitas interjeições no nosso dia a dia para exatamente expressar esse estado emocional. Certo? Nossa, né? Isso é muito fácil. Esse nossa aí é uma interjeição de alegria, até mesmo de surpresa, que você está mostrando aí que pensava que era uma coisa complicada e é uma coisa muito simples, muito elementar. Usamos também as locuções interjetivas. Locuções interjetivas, certo? Que na mesma situação, não é uma palavrinha. A locução interjetiva é uma expressão. Eu tenho duas ou mais palavras, duas ou mais palavras equivalentes à interjeição. Ou seja, assumindo, né, a função de interjeição, de indicar um estado emocional. Você diz, por exemplo, minha Nossa Senhora, valha-me Deus, meu Deus do céu. São expressões que estão representando um estado emocional. Mas não é uma palavra, é uma expressão com várias palavras, duas ou mais palavras. Então, nós denominamos como locução interjetiva. Tá? Fechamos a nossa teoria de hoje e vamos resolver a terceira questãozinha aí. Essa terceira questão eu não trabalhei, como nos vídeos anteriores, só com o conteúdo da aula. Eu joguei aqui misturando um pouquinho, que é o que nós vamos fazer no vídeo no nosso próximo vídeo, no nosso último vídeo, só trabalhando questões, né, misturando um pouquinho para ver se vocês estão realmente antenados aí nos conceitos básicos que eu trabalhei com vocês. Então, na terceira questão eu digo assim, classifique morfologicamente as palavras sublinhadas. Aí nós temos as estruturas aqui com alguns termos destacados. Eu não vou escrever a estrutura toda, eu vou colocar só os termos, tá? Então, resolvendo aqui a terceira questão, nós teríamos no primeiro período o i, né? O di e o nos. São os termos que estão destacados aí. Bom, ele diz assim, a consciência é a presença de Deus nos homens. A consciência é a presença de Deus nos homens. Nessa construção, que foi que eu disse, o di está lá naquela relaçãozinha das preposições essenciais. Então, se eu olho o di, eu já sei que ele é preposição. Tá? Então, fácil assim. Preposição. Josefina, eu tenho que realmente memorizar. Exato. Aí não dá para você trabalhar com associações semânticas, não. Você tem que trabalhar com o reconhecimento da estrutura. Então, o dia é preposição, sempre. Tá? O nos, agora tem um detalhe do nos. O nos, quando ele diz assim, a presença de Deus nos homens, esse nos homens aí, funciona como adjunto. Tá? Esse nos é uma contração. O que é que eu chamo de contração? É quando eu misturo duas estruturas e apresenta uma perda fonética na junção dessas duas estruturas. É uma contração, é a contração da preposição em, indicando ideia de lugar, certo? A presença onde? Nos homens, certo? A preposição em, mais o artigo os. Então, nós temos aqui preposição e artigo contraídos. O que é o nos? É em mais os, certo? Preposição com artigo, caracterizando a contração. Okay? Poderia ser com pronome, poderia ser com advérbio. Eu digo naquele, o que é naquele? É de mais aquele. É uma contração. Preposição de, mais o pronome demonstrativo aquele. Donde é de mais onde. É o de, preposição, mais onde, advérbio de lugar. Então, nós temos a contração. Tá? A crase é uma contração de a mais a. A preposição mais a artigo. Tá? Vamos lá. Segunda, o artista que fica satisfeito com sua obra, faltou a vocação. Vamos lá. O artista que fica satisfeito. Ele destacou o quê? Satisfeito com a sua obra. Ele destacou o com e ele destacou o sua. Esse que eu posso dizer assim. O artista que fica satisfeito, eu posso dizer o artista o qual fica satisfeito.
posso substituir esse que por o qual. Que foi que nós vimos na nossa segunda aula? Que todas as vezes que eu puder substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo. Tá? Então, tenho que lembrar disso. Eu tenho o que aqui com a função de pronome relativo. É uma estrutura um pouquinho mais difícil de reconhecer. Mas, turma, muito presente em provas de concurso. Muito. Eles têm fascinação pronome relativo. Aí temos aí o com. Eu sei que o com é preposição. Como é que eu sei? Porque eu memorizei aquela relação. Se você quiser tentar, você pode até fazer uma sequenciazinha aí de música, como o professor Netinho faz, para também lembrar das preposições todas aí. Esse com é preposição. Eu não me arrisco a cantar, para não passar vexame, né? Teríamos aí o sua. O sua é pronome possessivo. Pronome possessivo em relação a artista, né? A obra do artista, dando a posse em relação a artista, né? A velhice, próxima questão, próximo item. A velhice é um privilégio angustiante. Que ele destacou um e o angustiante. O que é que eu quero que lembrem? Que eu disse que o um pode ser artigo, quando eu dou o valor de qualquer, certo? Pode ser numeral, quando eu dou ideia de quantidade. E a dica que eu dei é que você pode botar o apenas um, somente um, certo? E ele pode ser pronome indefinido. Um canta, o outro toca. Aí eu tenho um e outro. Sempre que eu tiver a oposição um e outro, esse um é pronome indefinido, porque ele está sendo usado em sentido indefinido, tá? Esse um aí, quando ele diz um privilégio, não quer dizer apenas um privilégio, certo? Ele está dizendo um privilégio entre outros. É um privilégio. Aí ele determina, angustiante, mas é um privilégio e há outros privilégios. Então, ele usa em sentido impreciso, tá? Caracterizando, então, com a função de artigo. E angustiante se refere a privilégio. Privilégio, angustiante, certo? Caracterizando o privilégio, que é substantivo. Então, se esse termo angustiante caracteriza, qual é a classificação que eu dou para ele, turminha? Adjetivo. Isso está no nosso primeiro vídeo, tá? Adjetivo. Se referiu ao substantivo privilégio, indicando uma característica desse substantivo. A eternidade é um oceano sem praias. Bom, essa daí é facílima, porque ele marcou somente uma, sem. E eu sei que sem é o quê? Preposição. Josefina, por que eu sei? Angil Gabriel me disse aqui no ouvido? Não, eu memorizei, certo? Naquela relaçãozinha que eu tive que memorizar de conjunção. Então, sempre que apareceu sem, eu já sei que é conjunção. Perdão, de preposição. Desculpa. É preposição, relação de preposição. Sempre que apareceu sem, é preposição e não conjunção. E a última aí ele coloca as censuras que louvam e louvadores que censuram. Que ele destaca o i e destaca censuram, certo? Na relação do i, perceba quais são as informações. As censuras que louvam é a primeira informação. Segunda informação, louvadores que censuram. Esse i conecta as duas informações. Então, pronto. Já sei que ele é o quê? Conjunção. É uma conjunção aditiva, mas não me interessa aí. Sei que ele ligou, conjunção. E censuram. Censurar é uma ação de censurar. E nós vimos no nosso terceiro vídeo, né? Verbo. Indicando a ideia de ação, é estrutura de verbo. Tá? Censuram aí, é flexão verbal. Tá? Bom, minha turma, fechamos a nossa aula de hoje. No nosso próximo vídeo, eu vou trabalhar resolução de questões com vocês, para ver se vocês conseguiram realmente assimilar esses conceitos básicos. Porque, na realidade, esse reconhecimento é um reconhecimento que depende do domínio conceitual.
Então, preciso me lembrar desses conceitos aí, bonitinho, organizadinho na minha mente. No material passado, não foi nesse material aqui, é nesse aqui. Nesse material eu até faço uma atividade colocando todas as classes e os exemplos delas e o que elas representam, para vocês treinarem aí a memorização dessas definições, tá? Infelizmente, temos que sentar mesmo para guardar a informação. Não adianta querer fazer por sensação, porque não resolve desse jeito, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Um abraço forte e até o nosso próximo vídeo.